Vamos lá? Vamos. Então nós agradecemos a Deus Jesus por estarmos aqui reunidos para o curso de Espiritismo da Casa Espírita Jesus Cristo em 24 de maio de 2026. Para nós termos melhores condições de atuar com a mediunidade e de equilibrar as nossas condições para viver melhor, especialmente fora da Casa Espírita. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Vamos lá, quem se lembra, incluindo o Júlio, quem se lembra que a gente falou a semana passada? Ixi, Olha, tanta coisa, né? semana passada foi bom. Vamos lá. É melhor você. Acho que eu começar a tirar foto. E eu não escutei essa semana na aula. É bom exercitar, né? É. Bora. A gente falou sobre os espíritos que envolvem as mediunidades, os espíritos inteligentes, superinteligentes, ultrainteligentes. O que mais? Falando também, pelo que eu lembro, da vida, como é que funciona a vida do médium quando ele está ligado a assuntos materiais, esses espíritos, como eles localizam a gente. É isso aí. Então é o seguinte, ó. Os espíritos doutrinazão. Isso. Os espíritos se ligam a nós pelo pensamento. Tá certo? Pensou, eles encontram a gente. Pensou neles, né? Não, pensou. Pensou, eles encontram a gente. Está Tá? vivo, ele tá... Como é que funciona esse negócio aí? Olha a mediunidade, como é que ela funciona. Como que funciona a mediunidade para trabalhar na casa espírita? Era o espírito que envolve a gente, aí eles se assentam. Não sei como que é, mas... Não, é exatamente isso que eu quero saber. Como que funciona? Se você está ligado, então, que nem que você falou, pensou, eles então, pelo pensamento mesmo. Pelo pensamento. Isso. Pelo pensamento, o espírito desencarnado vai se ligar ao espírito encarnado, que é o médium, né? E ele vai se ligar ao pensamento. Como o espírito está vivendo no mesmo, vamos chamar, de faixa vibracional, ele está vivendo na mesma faixa que você, médium. Isso aqui representaria o chão aqui, tá? Ele está vivendo no mesmo nível, no mesmo... Como é que é o nome do negócio que eu falei agora? Faixa vibracional, tá? Então ele está pensando, quando ele não é super inteligente, ele está pensando que ele está encarnado. Estou falando assim porque a grande maioria das casas espíritas trabalha com um espírito que não sabe que desencarnou. Não trabalha com um espírito super inteligente, de complexidade média alta para alta, tá bom? Então ele se comunica aqui, ó, ele capta o seu pensamento. Na reunião mediúnica, ele vai se aproximar de você, ele vai se posicionar igual o médium, como quem debruça na janela para falar com quem está do lado de fora da casa. E aí ele se sente, como ele já está sentindo a matéria, ele acha que é ele mesmo. Pode perceber que a maioria das vezes a gente fala, dá uma olhadinha na mão sua que está em cima da mesa. Aí que ele falou, porque até então ele achou que ele estava, ele mesmo, conversando, sozinho, com o corpo encarnado. Tá? Então o pensamento, se você não pensar, vamos supor que uma pessoa conseguisse não pensar em nada, né? E o espírito também tivesse do mesmo jeito, não existiria comunicação. Tem que ter pensamento, e o pensamento do espírito passa para o seu. Aí você vai pensar o que ele está pensando. Mas e aí? Ele envolve a sua mediunidade, se debruça como se estivesse na janela, falando com quem está de fora, né? E aí é um espírito, certo? É um espírito desencarnado. E como é que fica o seu espírito nessa hora? Esse espírito vai envolver a mediunidade sua, de tal forma que ele vai achar que é ele mesmo, certo? Então tem um espírito, por assim dizer,
externo que vai envolver você. Só que ele fica no pré-espírito, não é? Hã? Não fica no pré-espírito, o desencarnado? Quando ele se achega a gente? Sim, mas ele é um espírito, Sim, tá bom? Ele é um espírito. Ele só não tem corpo de carne. sim. Você também é um espírito, com corpo de carne. Aí esse espírito se aproxima e envolve você. E o seu espírito? O que acontece com ele agora? Se afasta, né? Hã? Se afasta, Se afasta. O seu perispírito, fica do lado, né? seu perispírito, fica ligado aos cordões fluídicos que você tem ali. Ele se afasta exatamente para dar a impressão do espírito que é ele, sozinho. Então o seu perispírito é como se ele desdobrasse. Ele se afasta e o pensamento seu continua com o do espírito. Tá? Nós somos encarnados. Nós temos o cérebro. Mas no desencarnado tem cérebro também, só que se chama centro cerebral. Através do centro cerebral, ele se liga ao seu cérebro e começa a comunicação. Aí você pergunta para ele alguma coisa, como que ele responde? Através da gente, através do meu corpo. Se não tivesse o corpo, ele não conseguiria, né? Certo, mas como é que ele responde quando eu pergunto para ele? Ele não tem boca. Quer dizer, Através da gente, ele não tem boca encarnada. Né? É, através de nós, né? Então, aí ele se comunica conosco. Sim. Né? Quando ele se comunica conosco, é por pensamento, certo? Sim. Então, quando você responde, verbaliza o que ele falou, você está verbalizando o pensamento dele. Então, é como se o pensamento dele fosse o seu. Uma coisa que não sei se vocês já perceberam, pelo menos nessa casa espírita, tá? Vocês já viram o controle que tem do cara, do espírito virgem e não fala palavrão? Já viram? Eles não são apoiados. Já prestou atenção nisso? Já. Já. O cara que vem para cá e não gosta de estar aqui, e não quer conversa fiada, e viveu na matéria com certa grosseria, uma pessoa, um machão, tem um monte de coisa, né? Ele fala palavrão, ele pensa palavrão. Mas você não fala o palavrão que ele falou. Quem não Como fala? que isso não é? Como que eles não falam? É um- Não é permitido? Ele pensa, É o médium que controla. ele pensa e ele está falando lá no mundo dele, Tá. no mundo espiritual. Só que quem controla é o médico, por isso que não fala palavrão. Entendi. Então quem filtra a comunicação é você. Então, por exemplo, se o espírito envolve a mediunidade, e por acaso ele fizer alguma coisa que não é muito agradável na mesa, e depois quer colocar a culpa no médium, não é a culpa do espírito, a culpa não é do espírito, é dele. É ele que não está controlando. Então ele controla tudo que o espírito fala e também controla o próprio corpo de carne. Tá bom? Então assim, corpo de carne, quando a pessoa fala em outras práticas que o médium, em outras também não é médium que fala, mas vamos supor que eles falassem médium, que o médium incorpora. Já ouviram falar isso? Né? Sim. Exatamente. Então, o espírito não incorpora no médium, tá? Tá bom? Ele envolve a mediunidade através do cérebro. Do pensamento. Tá? Então, o espírito nunca vai tomar conta do seu corpo. Nunca. Quando assim acontece daquelas pessoas dar aquele streamilique, querendo, sei lá, É disso que eu estou falando. movimentar Isso. o corpo, né? Isso, né? Então, Vamos dar um exemplo bem É. chulo, tá? O cara está tratando do espírito, ele sabe, ele que tem que controlar. Então, o espírito, se ele falar um palavrão ou pensar um palavrão, o médium não fala, porque é o médium que controla. Então, quem controla o corpo de carne, que é usado para comunicação, é o médium. Mas o médium está desdobrado em perispírito, mas ele controla tudo. Tá? Aí vamos supor que o cara arrote, uma hipótese, o médium. Aí ele fala, foi o espírito. Não foi não, você que não controlou. É tudo controle do médium. então, eu, assim, fiquei pensando agora, porque a gente vê às vezes Tem que falar um pouquinho mais alto.
nós vemos, às vezes, em alguns lugares, que as pessoas parecem que estão incorporadas, né? Que elas dançam, fazem outras coisas. Isso, assim. mas é porque o médium quer dançar. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, você, por exemplo, você vai na Umbanda e vê o pessoal fazendo o que é chamado de gira. Isso. Tá? O médium, o que é chamado na Umbanda cavalo, Uhum. exatamente por isso. Por que é cavalo, então? Ele incorpora, mas o médium é cavalo do espírito. É como se o espírito montasse nele. Certo. Por isso tem um apelido de cavalo, porque é um negócio mais simples. Eles falam de uma certa simplicidade, tá? E por que no gira, o médium gira? Porque o espírito quer girar e ele permite, porque é assim que funciona a dinâmica da reunião. Agora, se o médium não banda, fala, não, eu vou deixar você me incorporar e tudo mais, eu não vou girar, não gira. Entendi. Então você tem um espírito que te envolve, tá certo? Se esse espírito for um cara legal, na Umbanda é guia, não é isso? Sim. No espiritismo kardecista a gente chama de mentor, Mentor. tá bom? Aí você está lá do nada, lá em casa tranquilona, vem um espírito e envolve você e fala, ô Cecília, tem que ir lá ver como é que está a vida do fulano lá. Sabe fulano? Sei. Nós precisamos ir lá dar uma olhada na vida dele. Sabe, sem nenhum fundamento de nada. Você vai pensar, né? Uhum. Mas vou lá na casa do Júnior, ver a vida dele. Como assim ver a vida dele? Nós precisamos dar uma olhada lá, ver se ele está fazendo tudo certo, se ele está fazendo coisa errada. Mas não é assim também, né? É assim, sim. É? E você está achando que ele é um espírito iluminado, que é um mentor. Presta atenção. Aí ele dá uma sugestão dessa. Tem coisa muito pior, tá? Mas eu estou dando uma sugestão simples. Mas você está lá e, bom, é o mentor, né? Se é o meu mentor, tá bom, vamos lá. Não. Testa ver se ele é mentor mesmo, que Jesus nomeou. Como que você faz para testar se ele é verdadeiramente o seu mentor que Jesus nomeou? O que você fala para ele nessa ocasião, nessa situação? Testa ele. Testando ele? Ele. É em nome de Jesus mesmo que você está me perguntando isso? Eu falaria isso. Não, isso não vai funcionar. A ideia é a seguinte, você quer saber se ele é de Jesus, se ele é de Deus, tá? Sim. Ele está se apresentando como um espírito de Deus, Sim. trabalhador de Jesus. Só que ele está propondo um negócio que não é costumeiro, não é, eu nunca vi isso na reunião espírita, mas como o cara é meu mentor, pô, nós estamos aqui para seguir a orientação do mentor, que só quer nosso bem. Aí o cara acaba se convencendo de ir lá e ver a vida do Júlio, né? Mas você não está muito legal com isso aí. Aí você vai pensar, porque você precisa pensar nas coisas. Uhum. E se esse cara não for de Deus? Como é que faz para testar se ele é de Deus ou não? Então é isso que é a pergunta. Só um parênteses. Não se esqueça que o mentor, o verdadeiro mentor nosso, respeita o nosso livre-arbítrio. Sim. Não, mas aí você já falou tudo. Não, eu estou dando a dica para ela. Fala não É. para ele. Eu acharia estranho. Eu falei, eu vou Fala fazer não isso. para ele. Aí você vai ver se ele fica bravo ou não. Eu falei, mas eu nunca faria isso. Então já não Sim, eu sei que você nunca faria isso, Eu mas sei. o que você precisa entender agora Agora, falar não para ele. é que é o seguinte: o espírito super inteligente, ele vai fazer você vê-lo iluminado, e ele é das trevas. Entendeu? Entendi. Por isso que nós estamos falando isso aqui, ó. Centro cerebral, cérebro, centro cerebral. Ele mexe no seu cérebro, Na Umbanda também? Em qualquer em todo lugar. O espírito faz. Se ele for super inteligente, ele mexe no seu cérebro. Porque a super inteligência significa que ele sabe fazer, tá? Que ele quer fazer. Ele sabe de convencer. E ele sabe, mais do que ninguém, fazer você vê-lo como um mentor. Como ele quer que você veja. É. E aí você acha que ele é iluminado. Você olha do lado aqui, vamos supor que a sua mediunidade veja o espírito. Você olha o cara falando com você, o cara está iluminadinho, que nessa luz aqui. Pô, o cara está iluminado, é meu mentor, está me pedindo para ir lá ver a vida do Júnior? Eu vou. Mas se você pergunta para si mesmo, o que Jesus pensaria disso? Não fala, só pensa. Aí você vira para ele e fala assim, não. Sabe o que ele vai fazer se for seu mentor? Então tudo certo, irmão. Irmã, fica com Deus. Na hora que precisar é só chamar, então um passo. Se não for mentor, for das trevas, ele vai brigar com você.
Ele vai ficar bravo. Porque eles não têm, ele não consegue disfarçar, porque é o pensamento dele. No pensamento dele, ele está pé da vida que você desobedeceu. Ele está mandando em você. Só que você vai perceber, com o passar do tempo, na experiência, que esse espírito pode estar com você há anos, te manipulando e você não percebeu. Ué, mas por que eu não percebi antes? Estou percebendo agora? Porque agora você está aprendendo como lidar com isso. E essas coisas são armadilhas mesmo. Então você está lá com um baita de um problema, né? Pelo menos você acha que está com um baita de um problema. Se você pegar um espírito que não quer que você seja feliz, tá? Porque tem que parar com a mania de que nós viemos aqui para sofrer, certo? Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para pôr em prática o que aprendemos e aprender mais coisas e assim ajudar os outros. Não é sofrimento. Só é sofrimento ajudar os outros para quem não gosta de ajudar e é ruim. Uma outra coisa. Tem gente, muita gente, falando, esse é louco, você espírita. Não, vocês gostam de sofrer, é muito sacrificoso. Né? Muito sacrificoso. Quer dizer, você se sacrifica muito, eu não quero isso não. Mas o cara fuma e bebe. Para ele parar de fumar e beber, para ele é um sacrifício. Para mim não é. Por isso que muita gente não quer ser espírita. Porque ninguém manda você parar de beber. Você que vai percebendo que não é bom para a sua mediunidade. Mediunidade, qualquer quantidade de álcool usado, você andou o ano inteiro trabalhando, né? E aí você começa e vai melhorando. Quando chega no fim do ano, tomar todas. vou nas festas, que nem o Júnior faz assim, vou nas festas de fim de ano, Tomar todas, né? coisa boa, e senta o porrete, atrasa você o ano inteiro, como se você estivesse lá atrás começando de novo. Álcool é qualquer quantidade. Tomou, atrapalhou tudo. Por que atrapalha a mediunidade? O álcool? Porque ele influencia diretamente no cara que vai andar com você. E muitas vezes a pessoa sabe que não é bom para a saúde. Gente que vai para academia, que só come natureba e não sei o quê, e bebe álcool. Ele sabe. Um vinhozinho. Hã? Um vinhozinho. Não, mas essa história de um vinhozinho, um não sei o quê, é álcool. Isso mas não é censura, não é uma censura. Com o passar do tempo você percebe. O médico percebe. Aí a pessoa vê lá. Olha, você frequenta aqui a cocheira com nós, aqui tudo pinguço. Como é que você consegue ficar no meio da gente? Quem não toma álcool? Não gosta. Você passa a não gostar. De tal forma que as pessoas, você sabe quem elas são, né? São amigos lá. Por exemplo, o pessoal da padaria. Ninguém me chama mais para festa. Há muitos anos. Eu não bebo, não gosto de quem bebe, quer dizer, naqueles que enchem o saco depois, fica alterado. Né? Não, que a pessoa que bebe um pouquinho de vinho não me incomoda em nada. É ela que vai perceber que aquele vinho que ela está acostumada a beber toda fim de semana, quando vai jantar, quando sai com o namorado, com o noivo, etc. e tal, ela vai percebendo que aquilo lá não é bom. E ela para. Até que o namorado fala, você não vai beber mais? Não, hoje não. Vou tomar uma Coca-Cola, vou tomar um suco. Você está tão esquisita. Você está esquisita, né? Não estou esquisita coisa nenhuma, só parei, não quero mais nada de álcool, só isso. Se ele estiver interessado, estou falando ele porque são 3 garotas e o Júnior já sabe disso. Se ele estiver interessado, eu falo, mas por que você não bebe mais um vinhozinho que a gente sempre gostou? Porque eu percebi que atrapalha a minha saúde. E o vinho atrapalha a mediunidade, que é orgânica. A mediunidade é orgânica. Sim. E o álcool ataca o organismo. E aí você percebe que você fica zambeta. Né? Então a mediunidade, ela tem que andar aqui, ó, bem equilibradinha. Só trabalhando e estudando que você consegue isso. Se alguma coisa estiver alterando, você vai andar assim, ó, altos e baixos. Assim, nós chamamos a mediunidade perturbada. A mediunidade perturbada. Quase toda a mediunidade, estalou o dedo, ela se perturba. E o que acontece quando ela está assim? Né?
ela ataca todos os setores da sua vida. Todos. Então você tem lá um serviço para fazer, seja lá qual for, né? Ou uma coisa para resolver, um serviço, um assunto pessoal, um assunto pessoal, e não consegue fazer. Está lá, você sabe que aquilo ali tem que fazer, e você não faz. Aí você fala assim, como é que chama isso? O pessoal fala Procrastinação. Isso, procrastinação. Eu não sei o que acontece comigo, eu estou com... Tudo eu adio, né? É isso, né, que é o significado? Tudo eu adio, tudo eu deixo para depois. É espírito. Espírito que causa isso. E se não for 100%, bota 99%. Eles que causam todo o transtorno na sua vida. Eu tenho lá um assunto para resolver, sei lá, não transferi meu carro até hoje. Né? Não, tem cabimento, né? Quando você vai perceber, médium, é espírito. O que a gente faz com ele? O quê? O que a gente faz com o procrastinador? Com o procrastinador ou com o espírito? Com o espírito procrastinador. Não, ele não é procrastinador. É você. Não, o procrastinador é você nesse caso. É que você está sofrendo um efeito, né? Ele não quer sua felicidade. O que você faz com ele? Doutrinação. Ele precisa de ser doutrinado. Tá bom? A doutrinação é o princípio da conversa. Você vai falar com ele sobre assuntos da doutrina espírita. O objetivo da doutrinação é despertar. O espírito vai despertar para as coisas de Deus. E ele vai ver tudo conforme você vai conversando com ele. Você não vai criar nada, né? A gente tem mania de pôr a mão na frente dele. Não precisa nada disso, é só pedir. Pode ficar o doutrinador com o braço para trás, entendeu? Não precisa ficar passando a mão na frente dele, não precisa impor mão, não precisa nada. Então você vai aplicar o passo no cara. Quando você vai aplicar o passo na pessoa, você não impõe a mão? Ou pelo menos a maioria impõe? Não precisa nada disso também. Eu faço assim, porque é para eu não perder o meu raciocínio. Tá? E não é também porque eu sou xarope, que sou, mas não é por isso. É porque eu perco a linha de raciocínio, porque tem um monte de informação chegando. Você começa a aplicar o passo do cara e começa a perceber um monte de situação com ele. E aí é tanta situação que a hora que eu vou fazendo o pedido de recurso para o centro de força coronário, depois frontal, depois laringe, etc., vem tanta informação que às vezes eu troco, esqueço o nome do negócio. Vocês vão perceber várias vezes que eu falo assim, o que eu estava falando mesmo? Você não percebe? Então, parece que eu estou ficando xarope, né? Não, é porque xarope eu já sou faz tempo, mas não é isso. É que eu recebo um monte de informação e eu preciso segurar, né? Tem que segurar isso aí para me concentrar aqui. Então eu vou impondo a mão para meu controle, mas não precisa. Nem no passe. É só você ficar ali na frente da pessoa e fazer uma prece. Isso é um passe. Um desejo de ajudar a pessoa. Tá? Então nós estamos doutrinando, estamos conversando com o espírito. O objetivo disso é despertá-lo para as coisas de Deus e para as coisas da doutrina, né, que é o começo da conversa, e depois para despertar o objetivo. Quando ele percebe tudo isso, ele vai vendo, ele vê, ele escuta, ele volta no passado, ele vai para lá, vem para cá, tá? Aí ele estava numa forma cheia de machucado, dolorido, nós retiramos fluido vital. Toda doutrinação tem que retirar fluido vital. Tá bom? O que é fluido vital? Eu não vou falar, não. Que nem o espírito. Fala, Cecília. O espírito vai embora, né? Então ele deve ficar no seu corpo o que sobrou, né? Das coisas, né? Então você tem que limpar isso para o médium ficar melhor. Não, é o que é fluido vital. O que é? É os resquícios. É isso. Fluido vital é o seguinte, ó, presta atenção. Ó, aqui é o corpo de carne, tá bom? Por isso que ele não tem pontilhado, certo? Que nem a nossa aura. Oi? É que nem a nossa aura que a gente chama? Não, aqui é o corpo de carne. Sim, corpo de carne. Corpo de carne. Tá. Junto com o corpo de carne, dentro dele,
tem o perispírito, tá certo? Sim. Opa, eu pus por fora. Dentro do perispírito tem quem? O espírito. Mas vamos para o outro. Por que que o espírito, para vir no corpo de carne, precisa do perispírito? Porque, isso aí, se você decorar isso assim, nunca mais vai esquecer. Porque se você estiver andando na praia, vai chegar uma hora que vai chegar a água do mar, não vai? Sim. Se você continuar andando e acompanhar a areia dos seus pés, vai chegar uma hora que você está abaixo do nível do mar. Então, para você andar, vamos chamar de fundo, do fundo do mar, você vai precisar de uma roupa especial, não é isso? Isso. Se quiser andar, um escapandro, por exemplo, né, Peso. que vai segurar tudo e vai ter um cano lá com ar fora do, ou no barco, etc. Né? Então você precisa de uma roupa especial para entrar no mar, não precisa? Sim. Entrar não. Para ir no fundo do mar, continuar seguindo a areia e vai para embora, né? Vai ficando fundo, você vai precisar de uma roupa especial. O espírito não consegue atuar na matéria diretamente, ele precisa de uma roupa, como você precisa do escapandro para entrar no mar. Tá? Ele pode vir aqui atuar na matéria, estar aqui perto de nós. Mas para ele atuar na matéria, ele reencarnado, ele precisa de um corpo espiritual. Aí o corpo espiritual reveste o espírito. E o corpo de carne reveste esse perispírito. Eu pus errado aqui, tá? É por lá de dentro. O corpo de carne está por fora. Tá bom? Só que nós temos vários corpos fluídicos. Um deles chama corpo dupletérico ou dupletéreo. Tá bom? Sim. No dupletéreo tem um monte de centro de força. E nós lidamos com 7 deles. É assim que a gente ajusta as condições do encarnado. Tem mais um monte, tá? Mas a gente ainda não tem conhecimento e nem autorização para mexer com isso. Se não tem conhecimento, não adianta querer mexer. Porque você vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Tá bom? E nós precisamos conversar com esses espíritos e explicar um monte de coisa para eles. Mas a gente não chega nesse ponto aqui. É só para vocês lembrarem. O perispírito é que atua. Faz o espírito atuar na matéria. E como é que a gente faz para despertar? Que a Renata perguntou, e aí, como é que a gente faz para... O que a gente faz com esse procrastinador? A gente faz a doutrinação com o objetivo de despertá-lo. E aí a gente tira o fluido vital. Não é isso que a gente está falando? O fluido vital, ele é assim, ó. Ele tem um fluido. Desculpe. Em volta nossa, tem um monte de fluido. E de tudo quanto é coisa que você imaginar, tem fluido. A pedra tem, a árvore tem, a pessoa tem, o cachorro tem, tudo tem fluido. Tá bom? Esse fluido vem do fluido universal. Mas no universo inteiro tem fluido. Então, a hora que você fala, vê os caras falando assim, um foguete que foi para a Lua, né? Passou num caminho que não tem nada no caminho dele. Não tem planeta, não tem nada no caminho dele, porque tem que estar livre. Não existe vácuo. Só que tem coisas ali que nossos sentidos não conseguem localizar, não conseguem captar. Então a espaçonave está indo lá para a Lua e eles nem sabem que um monte de espírito no caminho entrou dentro da nave e está lá com eles. Né? Mas eles acham que não tem nada, que é só ciência. O fluido vital é o fluido, um dos fluidos, que vai dizer mais ou menos o seguinte: você vai viver 90 anos, beleza? Você vai ter fluido vital, vitalidade para você viver 90 anos. Desde que você pegue esse fluido vital, você renove com alimentação, com água, tá bom? Você vai renovando para que ele aguente viver com você 90 anos, tá?
Só que você interrompe no meio do caminho, com 50 anos. Você desencarna em péssimas condições, péssimas condições. Você precisa de ajuda quando você morrer, para desligar o seu corpo de carne, o seu perispírito, ser desligado do corpo de carne. Tá certo? Quando você fizer isso, ou quando fizer isso por você, os fluidos que não interessam para você, quando você for para a colônia, então eu estou na Terra, tá certo? Eu preciso de fluido vital. Agora eu vou para a colônia, eu não preciso mais de fluido vital. E aí ele está onde? No duplo etéreo. Só que eu vivi mal pra caramba, fiz um monte de besteira, não ajudei ninguém, abandonei todo mundo e eu queria só dinheiro, ligado à matéria, não sei o que. Quando eu desencarno, o que acontece comigo? Primeiro, fica por aqui andando. Por isso que tem tanto espírito para ser tratado. Tá? Só que ele também não faz nada do processo. O desenlace da matéria, ele não consegue fazer. Ele vai precisar de ajuda. Por quê? Porque para onde ele vai, não precisa de fluido vital. E o fluido vital, ele é como uma memória do espírito. Você está na matéria e ele vai viver como se estivesse encarnado. É o fluido vital que faz ele ficar ligado à matéria como se estivesse encarnado. Entendeu? Então ele continua fazendo as mesmas coisas, o advogado continua indo fazer o processo, se tiver audiência, o advogado continua indo na audiência. Entendeu? Continua uma vida normal. É uma vida normal se encarnado ele tivesse. Mas se ele viveu ruim, de uma forma não boa, não seguiu as leis de Deus, etc., ele desencarna em péssima situação. Aí ele precisa de ajuda. E como a Renata perguntou, a ajuda que ele precisa é doutrinação. Para encerrar de hoje, pessoas que estão interessadas como vocês, porque senão não estariam aqui, mas por que eu preciso de reunião mediúnica se tem mentor? Por que o mentor não conversa com esse cara aqui, ó, em vez de precisar de mediunidade? Por quê? Por causa da faixa vibratória. Certo, mas ele não consegue conversar com os mentores. O mentor nem consegue, ele nem vê, nem percebe. Ele Não consegue nem entender, né? Hã? Ele está em outra faixa, ele está em trevas. Isso, mas vamos pensar assim, ó. Vocês assistiram o nosso Lar 1? Quando que o André Luiz conseguiu ajuda? Lá Quando ele se ligou a no Deus, rural. quando ele se ligou a Deus e pediu para Deus. Pediu a ajudar Deus. ele. Pediu a Deus. Quando ele pediu a Deus, veio o espírito da colônia para atendê-lo? Não, o que espírito não, já não. estava lá. Não, os espíritos já estavam lá. Então por que ele não via os espíritos que já estavam lá querendo Por ajudar? causa do pensamento dele, ele estava em outro pensamento. Estava Então, ainda é isso aí, ligado mas- na Terra. Mas tem um nome técnico. Ele estava em cristalização mental. Ele estava com uma mentalização cristalizada e essa cristalização cria, por coincidência, uma espécie de escafandro ali em volta da cabeça dele e não passa nada. Então, os mentores vão fazer isso aqui, ó. Mentor aqui, em cima, nós aqui embaixo e o desencarnado aqui embaixo também, na mesma faixa nossa, tá? Eles vão fazer isso aqui, ó. Vão passar informação para nós, que trabalhamos para Deus Jesus na reunião, e nós vamos passar informação para ele. Mas por que nós passando informação para ele quebra a cristalização mental? Eu não entendi a pergunta. Eu estava olhando. Ah, tá gravando. Sim. O espírito vem na reunião, e aí através da mediunidade da Cecília, esse camarada aqui, que é mentor, passa informação para nós, por doutrinador, que através da Cecília desperta o cara. Então, mas a primeira coisa que você faz é tirar o fluido vital desse cara aí. Não, estou falando que ele chegou agora. Acabou de chegar. Não, tá. Tá? Se ele acabou de chegar, e nós vamos conversar com ele, por que nós conversando com ele como encarnado, Por causa do choque anímico. choque anímico? Nós temos um fluido. Olha como tudo é O fluido fluido. do encarnado. Nós temos um fluido.
que aliás é fluido, né? Gente que fala errado. Nós temos um fluido que chama fluido anímico. Anímico. É um fluido animal do corpo de carne. Então, sem o fluido do corpo de carne, ele não sofre o que é chamado de choque. Choque é com CH, né? Pelo amor de Deus. É? Sim. Choque anímico. Tá? Vai fazer com X, não. Da Xuxa. É, não é fácil não. Você vê a quantidade de coisa que eu percebo aqui. Choque anímico. O que é o choque anímico? O choque anímico, quando ele chega, você vai perceber que alguns médios balançam muito. Tem outros que é mais suave. Esses que estão mais suaves já estão bem... Mais ambientados. Muita experiência. Hã? Já mais ambientados. Não, ele tem muita experiência, o médico. Então. Ele já fez isso milhões de vezes, milhares de anos atrás. Ele vem fazendo isso em toda a encarnação. Então ele pode ser um espírito, um médium natural, que é o espírito velho. Então muitas vezes ele não sente nada. Tem outros que às vezes são velhos também, mas sacode muito. Pode perceber. Às vezes é espírito, é médium que trabalha em outros trabalhos. Trabalha aqui e trabalha em outro lugar. Em outros lugares é comum o cara receber o espírito e balançar e ficar cantando e rodar. Então aquele costume dele faz com que quando o espírito chega, mesmo na casa espírita kardecista, ele dá uma sacudida. E quando vai embora, dá outra sacudida. E tem uns que sacodem bastante. Quando ele chega, que o médium sente o negócio, é o choque anímico, aquilo que você está sentindo. Logo que ele chega e incorpora, né, envolve a mediunidade, o médium sente a diferença. Aquilo ali é um choque anímico, tá? O choque anímico quebra a cristalização mental, e quebrando a cristalização mental, ele passa a entender outros assuntos, fora aquele que ele estava, por assim dizer, meio hipnotizado. Ele só pensava naquele troço, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa naquilo de perturbar os outros, de ganhar dinheiro nas custas dos outros, de fazer maldade. Aquilo se tornou um dia a dia dele. Aquilo faz a cabeça do cara ficar ruim. O choque anímico, quando o espírito ele incorpora, e ele sente esse choque na hora, ele fica mais tranquilo, porque ele parece que é uma sensação de que ele tá lembrando de uma sensação que ele tinha quando ele estava encarnado, Do corpo carnal. sentindo um corpo carnal, assim, então isso aí quebra um pouco, o primeiro passo para o despertamento é quando ele tem esse choque, e aí ele começa a falar, opa, mas eu estou sentindo uma sensação gostosa, parece que eu já senti isso antes, eu estou num corpo, estou sentindo um corpo diferente, eu estava numa atmosfera, agora eu já estou em outra, estou conseguindo falar. Não, o choque anímico não traz. O choque anímico não traz conforto nenhum. Não. O choque anímico vai deixar ele desconfortável como ele chegou, ou confortável como ele chegou. Essa parte não muda nada a ele. O que muda, então? O choque anímico faz ele conseguir pensar em outra coisa. Por isso que ele presta atenção. Então, porque ele deixa de... Como ele teve esse choque, o pensamento dele dispersou, né? Ele estava pensando numa coisa só, aí de repente teve um choque e começou a pensar em outras coisas, né? Ele quebra aquilo. Mas ele não despertou, não. Ele não despertou. Ele não despertou, mas é o primeiro passinho. Ele vai conseguir desenvolver conversa de assuntos variar. que ele não tinha isso há muito tempo. Então. Ele só pensava naquelas coisas de matéria, de ruim. Se mal ele fosse, né? Ou daquelas coisas que ficaram... Ou de coisa material, né? se materialista ele é. Sim. Ele só consegue fazer isso. O choque anímico cria uma possibilidade dele entender o que você está falando e tratar daquele assunto. Então é como você pegasse uma pessoa que não tem inteligência nenhuma, nada, não tem raciocínio nenhum, não tem inteligência nenhuma, e de repente ele levasse um choque e começasse a ficar inteligente. Entendi. Preciso pegar um negócio do carro, dá licença. Certo? E a partir dali a gente começa a conversar com ele. Então por isso que quando ele chega a gente já começa a conversar, porque o que ele precisa primeiro é o corpo de carne, né? O
corpo de carne dá um choque anímico nele, e você já pode conversar assunto que ele nunca imaginou conversar. Então, uma coisa também que eu percebi, assim, com isso, que às vezes as pessoas também, que nem o Hitler que veio, só falava alemão, né? Então ele consegue, aqui com a gente, falar a nossa língua. Então isso que também eu achei interessante, isso me chamou a atenção. Mas não é um choque anímico isso aí. Tá? Não, então, não, Porque estou falando da língua só. Você sabe por que que o espírito, como você disse mesmo, alemão, Uhum. quando a gente vai conversar, ele fala a nossa língua? Por causa do médium. Então, isso que eu acho interessante. Então, mas por que que o médium fala em português? É porque é um entendimento seu, né? De falar a sua língua. O espírito alemão pode envolver qualquer mediunidade que nunca nem falou uma palavra chucrute, nada. Uhum. É porque é pensamento. Pensamento de desencarnado para encarnado, tá? Ele não tem língua. Então. Se você estivesse tratando dele na Itália, você ia falar em italiano, Sim. sem nunca ter falado italiano ou assim parecido. Porque é você. O pensamento não precisa tradução. Entendeu? É automático. Então, Ele isso, pensa. Falando isso que me chamou a atenção. O que ele pensa, você vai traduzir na nossa língua, porque é pensamento, não tem distinção de língua. Então, É como se você apertasse a tecla SAP. tem- Não tem nada a ver com o cabedal cultural, linguístico do médico. Nada, absolutamente nada. Olha que palavra. Você viu a frase que o cara pegou? Eu peguei isso aí no filme agora. Cabedal cultural linguístico. Olha, Não tem nada a ver com isso aí. bonito. Sabe nem o que é, mas ele achou bonito e tá Falou falando. bonito. Olha, nós vamos encerrar porque está chegando pessoa para a reunião, tá bom? Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Graças a Deus. Graças a Deus.